gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim contar pra vocês o relato do meu parto. Manuzinha tá ali mimindo com o papaizinho dela e depois eu mostro pra vocês no final do vídeo. Então eu já peço pra que vocês curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos. Me siga também lá no Instagram, que é o @gcgabi, que eu vou estar compartilhando mais coisinhas do dia a dia lá com a Manu. Então, eu peço para que vocês façam isso, para que vocês possam me ajudar, para que eu possa entender que vocês estão gostando do vídeo e para que outras pessoas também sejam alcançadas. E aí eu continuo fazendo mais vídeos, tá bom? Se vocês tiverem interesse em algum vídeo, comenta aqui embaixo que eu gravo para vocês. Então, vamos lá que tem muita coisa legal para contar para vocês. Tudo começou no dia 27 de agosto. Eu tava com 38 semanas e 2 dias. Eu tive uma consulta de pré-natal. E aí lá na consulta nós fizemos o exame de toque e eu estava sem nenhum centímetro de dilatação. E aí minha médica sentou comigo, começou a conversar sobre o parto e falou que por causa de alguns probleminhas de saúde que eu tive, depois se vocês quiserem saber o que aconteceu e tal, eu faço um outro vídeo, vocês comentem aqui embaixo, se vocês quiserem. E por conta de alguns problemas de saúde que eu tive, a cesárea era muito arriscada pra mim. Então eu teria que tentar o parto normal, tipo o máximo, só ia fazer a cesárea em um caso extremo, se acontecesse alguma coisa mesmo arriscada, se o bebê tivesse em perigo ou eu, e que se eu precisasse ficar 4, 5, 6 dias em trabalho de parto, eu ia ter que ficar. Então eu queria preparar meu psicológico para isso. E aí eu saí lá da consulta super chateada, porque eu tava com a cabeça super aberta em relação ao parto, tipo, tanto se fosse parto normal, se fosse cesárea, eu tava super de boa. E aí na hora que ela cortou essa opção da cesárea, eu já fiquei mais assustada, até porque não tinha a opção da cesárea, então se eu tivesse que ficar sofrendo lá milhões de anos, eu ia ter que ficar milhões de anos sofrendo. E aí eu fui pra casa, comecei a pesquisar algumas coisas sobre como estimular o parto normal. E aí eu entrei em contato com a minha amiga Marina, que ela é fisioterapeuta. E aí isso era na quinta-feira. Aí quando foi na sexta-feira nós já começamos a fazer pilates. E aí fiz o pilates na sexta. E aí quando foi no domingo, me deu a louca da limpeza de casa. Eu comecei a limpar essa casa inteira, gente, sério. Lavei a varanda, lavei a sopa da Manu, coloquei no varal. Nossa, eu fiz muita coisa, arrumei a casa toda. Fiquei morta, morta, morta. Fiquei o dia inteiro arrumando casa. E aí, durante a semana, eu ia ter mais uma consulta de pré-natal na quinta-feira. Aí eu fiz mais uma aula de pilates antes da quinta. E aí, quando eu fui lá na quinta-feira, eu tava com 2 centímetros de dilatação. E minha mãe ficou toda feliz, né? Fiquei toda animada. Vi que tava indo e tal, aos pouquinhos. E a médica já me liberou do pré-natal, me desejou um bom parto, e eu fiquei toda animada porque eu não precisaria mais voltar pro pré-natal. E aí quando foi na sexta-feira, eu comecei a sentir muita dor, e aí eu fui pro hospital com a minha mãe, eu até que comecei a gravar e tal, falando, gente, tô indo pro hospital e tal, eu acho que é hoje. E aí cheguei lá no hospital, tava 2 centímetros ainda, tipo assim, não tava evoluindo, não tinha nada. O médico falou que era uma contração de treinamento e que poderia demorar mais uma semana, como poderia ser que eu voltasse mais à tarde, ou no outro dia, enfim, não tinha como determinar quanto tempo que ia demorar. Aí voltei pra casa toda tristinha e fiquei de boa, a dor passou depois e tal. Aí quando foi no sábado, dia 5 de setembro, eu tava trabalhando aqui no estúdio, né? Eu mexo com unha. E aí eu fiquei trabalhando o dia inteiro, tipo assim, de 9 horas da manhã. Eu acho que minha última cliente foi umas 5 horas da tarde. Eu acabei de atender ela quase umas 7 horas da noite. E aí meu pai tava dormindo aqui em casa, porque se eu entrasse no trabalho de parto, ele ia levar eu e o Rafa lá pro hospital. E aí a gente pediu uma pizza, o Rafa chegou do serviço depois, tipo umas 9 horas mais ou menos. Aí o Rafa foi tomar um banho, a pizza chegou, o Rafa não tava afim de comer pizza. Enquanto ele tava tomando banho, eu e meu pai começamos a comer a pizza. Aí eu tava sentada no sofá comendo a pizza, aí eu vi um barulho assim, ploc. Eu falei, gente, que barulho é esse? Que gases que é esse que tá aqui na minha barriga que eu nunca ouvi?
E aí fiquei toda, tipo, cismada assim. E aí passou sei lá, 2 minutinhos, eu senti uma aguinha escorrendo. O Rafa ainda tava tomando banho. Aí eu peguei e vim na sala aqui do lado pra, tipo, só encostar assim pra ver o que tava rolando, né? Porque meu pai tava lá na outra sala comigo. Aí eu senti só um pouquinhozinho de água, achei que era corrimento, falei, de boa. Voltei pro sofá, continuei comendo de boa a pizza, tomando refrigerante suave. E aí escorreu mais uma aguinha. Aí essa aguinha saiu um pouquinho mais, sabe? Tipo, deu uma escorridinha assim na minha perna, chegou até a molhar o sofá um pouquinho. Aí eu olhei pra cara do meu pai com os olhos desse tamanho. Falei assim, pai, acho que minha bolsa estourou. Aí eu levantei e aí escorreu mais um pouco na minha perna. Eu falei, minha bolsa estourou. Aí eu já chamei o Rafa pra ele sair do chuveiro. E meu pai já falou pra começar a organizar as coisas pra gente ir pra maternidade. Porque quando a bolsa estoura tem que ir, não tem como, né? Aí liguei pra minha mãe desceu e eu ainda tava meio na dúvida se eu queria uma bolsa mesmo, se não era. Aí minha mãe veio aqui e eu fui trocar de roupa pra poder ir pra maternidade. Enquanto isso, o Rafa e meu pai estavam colocando as coisas no carro. E comecei a rir porque minha mãe tava meio nervosa, tipo, ai, que agora? Será que é? Não sei. E aí eu comecei a rir, porque eu comecei a rir, aí saiu aquela cachoeira, assim, de bolsa estourando nu, saiu demais. Minha mãe olhou pra mim, credo, desesperada. Aí eu não tava sentindo dor, tipo, zero dor mesmo, eu só tava assim, meu Deus, minha bolsa estourou, é hoje e tal. E meu pai tinha falado que eu ia ganhar a Manu no domingo, no dia 6 de setembro. Aí, minha bolsa estourou umas 9h40 da noite. Aí troquei de roupa, tomei banho, troquei de roupa, fomos pro hospital. No caminho do hospital também fiquei de boa, a bolsa ficou, o líquido, né, ficou saindo e tal. E não tava sentindo dor, tava gravando tudo de boa, tipo, nossa, essa dor aqui que é sacada do parto suave. Cheguei lá no hospital, passou um tiquinho que eu cheguei no hospital, aí o trem começou a doer, viu, gente? Não, já tem vídeo aqui no canal mostrando o vlog do parto. Depois vocês dão uma olhadinha lá que mostra algumas cenas do sofrimento. E aí, nós chegamos lá, fiz minha ficha e fiquei esperando o médico chamar. E aí tava demorando um pouco pra chamar, e aí eu comecei a sentir muita dor, já tava, nossa senhora, vindo até os olhos. Aí o médico chamou e fez o toque, eu tava com 3 centímetros, aí ele já me internou porque eu tava com a bolsa rompida, né? Aí o Rafa foi fazer minha internação, nisso eu fui pra sala lá de pré-parto, eu ganhei a Manu na Santa Casa de BH. E não, foi incrível, gente, foi muito bom mesmo. Na hora que eu cheguei lá na sala de pré-parto, a enfermeira já me deu uma toalha lá, tipo um lençol e tal. Falou que era pra eu ir tomar banho, que podia ficar lá até 3 horas se eu precisasse debaixo do chuveiro na água quente pra poder relaxar. Eu já tava sentindo dor. E aí organizou a minha caminha, os negócios lá pra gente ficar. E eu fui pro chuveiro e ficou perfeito, gente. Nossa, foi muito gostoso. Até esse momento, né? Daqui a pouco vai chegar na parte tensa do negócio. Eu ficava assim, encostada assim na parede, com a mão assim na parede e mexendo assim de um lado pro outro, deixando a água cair nas minhas costas. E era maravilhoso, gente. Ai, aliviava tanto. Aí doía, tipo, nas costas, sabe? Assim, no finalzinho das costas, no início do bumbum. Doía muito, muito, muito. Nossa, parecia que tava dando um soco. E ia dando as cólicas na barriga, mas a parte que mais me incomodou foi essa parte das costas. Aí fiquei lá no chuveiro, depois saí, fui pra cama. E aí foi passando o tempo, né? Eu internei, era 10h30 da noite, foi passando o tempo, eu comecei a ficar mais agitada, comecei a sentir mais dor, o Rafa foi fazendo umas massagenzinhas assim nas minhas costas. E teve uma hora que eu comecei a ficar muito enjoada, querendo vomitar. E aí passou um tempo e eu vomitei. Acho que é porque minha pressão caiu um pouco e tal. E aí, deixa eu ver. Ah, tá. Aí o médico me deu um remedinho pra vômito e depois melhorou um pouco o enjoo, né? Passou, não vomitei mais. Só que aí começaram as dores cabulosas. Tipo, nossa, tava doendo demais, gente. Demais, demais, demais mesmo.
Aí eu chamei o médico, eu acho que eram umas 4 horas da manhã, 4 e pouca da manhã. E aí ele foi fazer o toque de novo, porque eu já falei que eu tava com uma dor assim insuportável. E ele fez o toque e eu ainda estava com 3 centímetros de dilatação. Aí eu desesperei, porque eu lembrei da médica do pré-natal falando que eu poderia ficar 3, 4 dias em trabalho de parto. E aí eu falei, nossa, eu tô aqui desde 10h30 da noite, já é 4 e pouca da manhã. Eu ainda tô com 3 centímetros, tô com essa dor horrorosa, tô ferrada, né? Vou falecer. Aí eu pedi ele a analgesia pra poder aliviar um pouco, né? E aí ele falou que ia discutir com o anestesista se eu poderia tomar essa analgesia, porque eu já tive um choque anafilático em uma cirurgia que eu fiz, que foi uma reação alérgica lá da anestesia geral. E aí ele foi lá, conversou e eu morrendo de medo, né? Falei, meu Deus, se ele não me desse analgesia, eu vou morrer aqui agora. E aí ele pegou, foi lá, conversou com o anestesista e ele liberou para a honra e glória do Senhor e para a minha vida continuar. Ele liberou, falou que não tinha nada a ver uma anestesia com a outra, que eu poderia tomar analgesia. E eles me levaram lá para a sala de anestesia e deram o analgesia. Nessa parte é um pouco chata, porque vem a contração e você tem que ficar naquela posiçãozinha assim com a coluna pra frente, né? E você não pode mexer por causa da agulha, né? E aí você tá lá sentindo a contração linda, maravilhosa e não pode mexer, você tem que ficar lá aguentando calada. E aí deu anestesia. O meu médico falou comigo que eu estava tendo, tipo, evoluções de dores, como se eu estivesse dilatando mais e tal, só que eu não estava dilatando, então a dor estava aumentando, só que não estava dilatando. Aí ele me deu anestesia e aí ficou top, maravilhoso, passou tudo. Só que eu comecei a sentir uma ardência lá no furinho. E na hora da anestesia, tipo assim, na hora que começou a aplicar, eu já comecei a sentir queimando. Eu falei, meu Deus, o que tá rolando aqui? Aí o médico falou que ia me dar anestesia, que ia durar umas 2 horas mais ou menos, que eu não ia sentir dor, só que teria que me ligar lá no sorinho de ocitocina, porque como eu iria ficar esse tempo sem dor, não ia evoluir a dilatação, né? Então ele ia me ligar no sorinho e eu falei de boa, me deu anestesia e eu voltei pro meu quartinho linda, maravilhosa, pleníssima. Fiquei só com aquela queimação no furinho. Aí passou tipo 1h30 mais ou menos. Aí eu comecei a sentir uma vontade enorme de fazer cocô. Mas assim, gente, meu Deus, é uma coisa surreal. Nunca senti tanta vontade de fazer cocô na minha vida. Aqui está a pessoa mais encalhada do mundo. E lá na hora deu vontade de fazer caquinha pra vida inteira. E aí comecei a sentir aquela vontade. Eu falei, meu Deus, vou fazer cocô aqui. Chamei a médica, o Rafa chamou a médica pra mim, eu falei com ela. Aí ela foi olhar a dilatação, que eles falam que na hora que tá na hora de ganhar o neném, você começa a sentir a vontadezinha de fazer caquinha, né? Aí o médico foi lá fazer o exame de toque e eu já tinha evoluído para 6 centímetros. Fiquei toda feliz, né? Aí comecei a ficar fazendo força. O médico falou pra não fazer força, porque senão eu ia cansar, porque precisa de 10 centímetros, né, pra ganhar o neném. E eu ainda tava com 6. Ele falou que se eu ficasse forçando, que eu ia ficar cansada e na hora do parto mesmo eu ia estar super cansada, né? Mas quem disse que eu conseguia segurar à vontade, gente? Não consegui, o trem era assim sozinho. Aí beleza, eu fiquei lá forçando, e não acontecia nada, e eu morrendo de dor. E aí chegou uma hora, acho que era tipo umas 7 e pouca da manhã, eu chamei o Rafa, falei com ele que eu não estava mais aguentando de dor, e que eu queria tomar mais analgesia. Aí ele chamou o médico pra mim, aí eu falei com ele que eu queria tomar mais uma dose, né? Porque eles deixam tipo um negocinho na sua coluna pra poder colocar mais a analgesia, pra não ter que te furar de novo, sabe? E aí eu falei com ele que eu queria mais, e ele falou que ia fazer o exame de toque lá pra ver quantos centímetros que tava. E aí ele fez e eu já tinha chegado nos 10 centímetros, gente. Tipo assim, foi rapidaço. Acho que por causa da ocitocina também, né? Evoluiu bem rapidinho.
E aí ele pegou e falou que já tava com 10 centímetros e que eu já teria que ir pra sala de parto pra começar a fazer a força, enfim, né, pra ganhar a Manu. E eu falei com ele que eu queria analgesia do mesmo jeito. Ele falou que talvez não ia dar nem tempo de chegar lá na sala de anestesia. Talvez não daria nem tempo de aplicar anestesia, né? E aí eu falei que eu queria arriscar porque, nossa, tava doendo demais, gente. Demais, demais, demais. Parecia que tava quebrando na coluna. Aí ele falou que ia falar então lá com o anestesista. E aí eu fui lá pra sala de anestesia. Aí eles falaram que não ia poder colocar muita anestesia, porque senão eu ia ficar sem as dores, né? E aí eu não ia ter força pra fazer força, né? Não ia ter as contrações lá pra eu poder fazer a força. Aí eu falei que beleza. Chegou lá, o anestesista colocou a anestesia e a anestesia não fez efeito nenhum. Porque foi bem pouquinho mesmo, é mais uma coisa psicológica, sabe, gente? Tipo assim, ai, tomei anestesia, vai melhorar um pouquinho. Mas não melhorou nada, não. E aí, a médica já chegou na sala de anestesia falando assim, vamos começar a fazer força? E aí eu assustei, que tipo, eu tava na sala de anestesia, mas falei, vamos, né? Aí o que acontece? A cadeira é tipo uma cadeira de consultório de ginecologista. Quando a gente vai no ginecologista, sabe? Só que eu tava mais deitada e aí ela subiu a cadeira assim, eu fiquei tipo sentada, com a perna em cima daqueles negocinhos assim. E aí embaixo da cadeira tem 2 ferros que dava pra eu segurar assim pra fazer força. Aí ela me falou, ó, você vai ficar sentada, vai colocar a mão nesse ferro embaixo e vai fazer a força na hora que a contração vier. Só que aí, quando eu começava a fazer força, eu já tava muito fraca, a gente tava muito cansada, muito, muito, muito. Eu tava assim, não, eu tava fechando o olho assim, pra você ter noção, eu nem vi nada assim do parto, porque eu ficava só com o olho fechado, assim, fazendo a força. Às vezes eu abria o olho assim, via os médicos e já meio que fechava o olho de novo, morrendo de cansaço, morrendo de sono. E aí fazia a força, só que meu corpo ia escorregando de tão cansada que eu tava. Aí eu tinha que levantar de novo, assim, pra sentar e fazer mais força. Aí eu acho que eu fiz umas 4 forças. E aí eu já tava meio, tipo, morrendo lá, né? Aí a médica perguntou se eu queria sentir a cabecinha dela, que já tava saindo. Aí eu falei que eu queria. Aí eu coloquei a mãozinha assim. Aí eu senti o cabelinho dela e a cabecinha. Eu falei, meu Deus, a cabeça da minha filha tá aqui, gente. Preciso fazer força, né? Aí aquilo ali é Nossa Senhora, vem uma força assim que eu não sei da onde. É Deus mesmo que dá aquela força pra gente pra poder sair. E aí assim que eu senti a cabecinha dela, eu fiz mais umas 2 forças assim, muito forte mesmo. Aí ela saiu. Aí você sente fazer assim, ó, pô, a coisa mais estranha do mundo. Aí saiu, eles colocaram ela assim no meu colo, né? E eu fiquei em choque, gente. Eu não tive uma reação assim. Era meu sonho da vida ter aquela reação que eu vejo nos vídeos, sabe? As mulheres chorando e já com aquele amor incondicional. Na hora que eu peguei a Manu, assim, eu fiquei tipo, e agora? O que tá acontecendo? Eu fiquei em choque real e eu tava muito cansada. Eu ficava só olhando pra ela assim e tipo, o que tá acontecendo aqui? A Manuzinha fez xixi em mim, foi bom bonitinho, senti aquele xixizinho assim, eu falei, meu Deus, é minha filha mesmo. Mas eu não tive aquela reação linda, maravilhosa que as pessoas têm nos vídeos, sabe, de chorar e tal, eu fiquei em choque real. Na hora que a Manuzinha saiu, deu um corte também lá embaixo. Não foram os médicos que deram o corte, foi ela mesma que na hora que saiu acabou cortando. Eu tive que tomar alguns pontinhos e aquilo me incomodou porque a anestesia não pega direito. Então você sente os beliscos assim dando ponto. E aproveitei para colocar o DIU, né? Tem como colocar o DIU e o DIU é o único meio de para não engravidar, né? Que eu posso usar. É o DIU de cobre. E aí eles já colocam o DIU na hora do parto. Aí eles já colocaram o DIU, já saí de lá linda, maravilhosa com o DIU. Apesar que depois de uns dias o DIU expulsou, né? Mas tudo bem. Aí eles me passaram pra outra cama, né? Pra maca, pra me levar pro quarto. Aí eu fiquei tipo 1 hora em observação com a Manu numa salinha lá, antes de ir pro quarto. Aí tinha que ficar com ela assim no colo, eles deixam, sabe? Ela no nosso colo, não tira pra fazer nenhum exame, eles fazem tudo depois.
Aí eu fiquei tendo aquele momentinho ali com a Manu. Eu tava muito cansada, eu tava morrendo de medo de dormir com a Manu no meu colo. E aí eu até pedi pra eles tirarem, mas eles falaram que precisava ter esse vínculo de corpo da mãe com o bebê. E aí eu tava super cansada, mas fiquei com a Manu no meu colo. E aí depois eles me levaram lá pro quarto. E aí foi de boa, gente. Tipo assim, eu cheguei lá, fiquei esperando pra tirar o negocinho lá da coluna que é pra dar anestesia. Aí assim que eles tiraram, eu já fui andando pro chuveiro, já tomei banho sozinha, super de boa. Não tava sentindo dor do parto, tava sentindo assim um incômodozinho nos pontinhos, né, que eu tinha acabado de tomar. Mas super de boa, já fui lá, já tomei banho, já voltei pro quarto, já vesti a Manu. Vesti, eu não, né? A enfermeira que vestiu. Mas eu já peguei as coisinhas, já me troquei de roupa, fiz tudo, assim, suave. Minha recuperação foi bem de boa. E depois eu vou fazer um vídeo pra ver minha recuperação do pós-parto. Mas assim, foi bem de boa, sabe, gente? Não sofri nada, foi bem tranquilo. Então, assim, a dor do parto em si doeu muito, dói bastante mesmo. Mas, no meu caso, foi suportável. Eu tomei analgesia, e aí eu consegui ficar bem mais de boa, consegui dar aquela relaxada, doeu muito. Na hora eu ficava assim, gente, eu não quero ter filho nunca mais. Mas depois que a Manu nasceu, tipo assim, aquela dor foi embora toda, sabe? Então, tipo assim, nossa, pra mim valeu a pena demais, sabe? Eu sei que não são todos os casos que são iguais, isso é uma coisa que eu quero deixar, assim, fixado na cabeça de vocês. Não deixa esse povo doido ficar falando na cabeça de vocês, porque esse povo deixa a gente psicopata. Eu morria de medo do parto normal, gente. No início, quando eu descobri que eu tava grávida, eu queria cesárea de todo jeito, porque eu morria de medo. O pessoal ficava falando que é uma dor do outro mundo, que quase morre, que é uma coisa assim, horrorosa. E no meu caso, foi uma dor muito doída, mas foi suportável, sabe? Não, tipo assim, é de pessoa pra pessoa, é de mulher pra mulher, é de plantão para plantão, porque eu acho que isso interfere muito também. O plantão que eu peguei lá no hospital foi maravilhoso, todo mundo me tratou super bem, eles me respeitaram demais. Todas as vezes que eu pedi a analgesia, eles me deram sem questionar, sem encher o saco, sem nada. Então, assim, no meu caso, foi super de boa. Então, lembrem disso. Parto e qualquer coisa na vida é de pessoa para pessoa. Não deixa o pessoal ficar interferindo aí na cabeça de vocês, porque é totalmente diferente. São experiências diferentes, é tudo diferente. Então, a minha experiência foi muito melhor do que eu imaginava que fosse. Eu deixei muitas pessoas interferindo no meu psicológico, sabe? Eu tava morrendo de medo. Gente, o cachorro tá morrendo ali. E então é isso, não deixe que as pessoas interfiram no psicológico de vocês e tal. Cada caso é um caso. Então, esse foi o meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal, por favor. Isso vai me ajudar muito mesmo. Me sigam lá no Instagram, que é o @gcgabi. E agora eu vou mostrar um pouco a Manuzinha pra vocês. Ela tá mimindo, mas enfim, é a coisa mais gostosa do mundo. Então, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Olha quem acordou pra dar oi pra vocês. Dá oi, filha. Que preguicinha, mamãe. Fala assim, se inscreva no canal, pessoal. Isso, fala. Tchau, gente.